Olá, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado, nós vamos passar agora 10 minutos refletindo na Palavra de Deus, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida, né? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que vamos postar e também dos vídeos que já tem lá, né? São mais de 100 vídeos disponíveis, todos os vídeos de 10 minutos, né? E o mais legal de tudo, são vídeos práticos que nós aprendemos muito rápido nesse período e conseguimos praticar na nossa vida. Ontem nós falamos a respeito de um presente que nós ganhamos, né? Esse presente é um presente muito valioso, que é a nossa salvação. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais, não relacionado a esse presente que nós ganhamos, porque, como eu disse, esse presente ele é nos dado pela graça, mas nós vamos aprender que a partir do momento que nós somos presenteados, que nós aceitamos esse presente na nossa vida, nós temos aí mudanças na nossa vida, né? Automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a sermos pessoas diferentes. E é isso que nós vamos aprender hoje. Você que está com a sua Bíblia, quiser abrir, livro de 1 Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 13. Você que consegue apenas ouvir o áudio, né, não consegue assistir o vídeo, parar, sentar, não tem problema, né? Antes que o dia termine, examine as escrituras, abra uma Bíblia que provavelmente tenha na sua casa, né? Difícil o lar que não tem um exemplar da Bíblia. Então abra a Bíblia, peça para que o Senhor fale com você, ouça a voz de Deus. A Bíblia ela não é difícil de entender, né? Quando nós temos o desejo no nosso coração, quando nós queremos conhecer, né, o Espírito Santo de Deus, que ele é o autor, ele se faz presente na nossa vida. Então, aos poucos, nós vamos lendo, versículo por versículo, e nós vamos conseguindo entender, né? Alguns é um pouco mais difícil pelo fato de conter histórias de um outro povo, né, que não faz parte da nossa cultura, mas tudo isso, quando nós queremos e desejamos, né, nós conseguimos sim aprender de várias formas. Nós temos aí o auxílio hoje da internet, que nos auxilia, né, a buscarmos forma de entendimento, de sabedoria através da leitura da Bíblia. Vamos lá? Então é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó: exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Bom, ontem nós aprendemos que a salvação ela vem pela graça, pelo favor imerecido, não pelas obras. E aqui nós podemos ler que, através do conhecimento, através do desejo de buscar Jesus Cristo, aquele que nos ofereceu de graça, né, o amor, a revelação, a salvação, nós, como filhos obedientes, nós deixamos de viver da maneira que nós vivíamos antes e, a partir de agora, nós nos comportamos diferente. Então, a palavra de Deus nos ensina a nós sermos santos. O que é ser santo? Santo é você estar separado, né? E estar separado do quê? Separado das concupiscências que antes nós vivíamos na ignorância. Quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, muitas coisas nós praticávamos sem mesmo saber, né, se era certo ou errado, ou se não agradava ou agradava a Deus. E agora, nós fazendo o quê? Buscando o conhecimento, como diz aqui o autor, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento e sendo sóbrio, nós podemos o quê? Buscar e entender a palavra de Deus, sabendo o que é certo e o que é errado e o que nós devemos nos separar,
né? O que nós devemos então ser santo. E então o Senhor disse: sede santos porque eu sou santo, né? Nós somos santificados pela graça por Cristo Jesus, através do sacrifício dele naquela cruz. Mas, através do conhecimento, nós também sabemos o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. E como eu sempre digo, eu gosto de dar exemplos práticos para a gente poder refletir. A palavra de Deus, ela nos ensina a nós amarmos o nosso próximo como nós mesmos. Então, se você ama alguém, o seu irmão, um conhecido, uma pessoa, e você ama essa pessoa como você ama a você mesmo, você não vai desejar o mal, você não vai tentar o mal contra essa pessoa, você não vai querer fazer mal para essa pessoa. Por quê? Porque você vai aplicar o que a palavra de Deus te ensina. A partir do momento que nós começamos a fazer maldade para as pessoas, ou que nós desejamos o mal, ou que nós muitas vezes contribuímos para o mal daquela pessoa, então nós não estamos aí sendo santo, sendo separado do erro, né? Do pecado, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então esse é um exemplo, né, pequeno que eu dei, mas para a gente entender o que é você ser santo ou não. Né? Santo não é você não cometer pecado, né? Porque nós sabemos que o pecado, durante a nossa peregrinação, por mais que nós aceitamos Jesus, ele vai acabar fazendo parte da nossa vida, não por desejo, mas por acidente, né? É você caminhando dia após dia e às vezes a gente deixa de fazer algo ou comete algum pecado, algo que não agrada a Deus, mas a partir do momento que nós nos arrependemos, nós pedimos perdão para o Senhor, nós continuamos a nossa jornada. Então, a santidade, ela vem mesmo pelo desejo no coração de você querer caminhar e ser santo como o Senhor é. E se invocarmos por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando nós invocamos a Deus, pedimos para Deus, Senhor, me ajuda, né? Eu tenho uma fraqueza nessa área, eu tenho dificuldade com isso, e eu sei que isso não agrada o Senhor, e eu sei que isso não me torna santo, separado do pecado, mas eu preciso que o Senhor me ajuda. E então o Espírito Santo do Senhor, né? Ele vai trazer o temor no nosso coração, e nós não cometeremos aquilo que nós temos, né, como fraqueza na nossa vida. Ele vai nos fortalecer para que a gente possa conseguir abrir mão daquilo na nossa vida, né? E a partir do momento que nós abrimos mão, o tempo vai passando e cada vez vai ficando mais fácil de você deixar de fazer aquilo que antes era algo tão difícil para você. Então, quem julga as nossas obras é o Senhor Deus. Ele que conhece o nosso coração, né? Ele que sabe o que é certo e o que é errado que nós estamos fazendo. Então, a partir do momento que nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta, que é a palavra de Deus, então nós conseguimos ser conduzidos ou pelo menos desejamos viver como Jesus, né? Jesus, ele foi um exemplo de vida para nós aqui nesta terra. Se nós formos conhecer a história de Jesus, nós muitas vezes ficamos indignados, né? Com tudo que ele passou, a forma que ele se comportou, mediante a tantas afrontas, a tantas mentiras, né? Tantas coisas que ele passou. Mas ele teve como um exemplo para nós de humildade, de amor, de compaixão, né? As pessoas que aos olhos de outros eram pecadores, o Senhor Jesus tinha como amigo, caminhava com ele essas pessoas. E essas pessoas mesmo, por si só, por estar do lado de Jesus, elas viam seu comportamento e elas queriam ser pessoas diferentes, né? Nós temos o exemplo daquele cobrador de impostos, Zaqueu, né, que subiu na árvore para ver Jesus passar, e então Jesus olhou para Zaqueu e disse, desce que hoje eu entrarei na tua casa. E aquele homem, ele era um pecador, ele ganhava dinheiro de forma ilícita, e as pessoas ao redor não entendeu, né, elas julgavam, se ele soubesse quem é este homem, ele não entraria nesta casa, mas Jesus sabia. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu começou a falar tudo o que ele fazia de errado. A presença de Deus, ela refletiu isso na vida dele, o amor de Deus, e ele mesmo automaticamente ele falou, olha, eu fiz isso, não vou fazer mais, e a partir de agora, todos aqueles que eu roubei, eu quero devolver, e o próprio amor, né, de Jesus fez com que Zaqueu
quisesse ser santo, né, separado como Jesus era. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? Nós não precisamos de julgamento, não precisamos de apontamento, não podemos fazer isso, nós temos que ter sim a vida de Jesus e a palavra de Deus como luz na nossa vida. Se você gostou dessa palavra, curte, compartilha, encaminha para um amigo, peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude a examinar a sua vida, para que você possa buscar, invocar a Deus e através da presença dele ser santo. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.